O Senhor é indulgente e favorável. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje nesse sábado da segunda semana da Quaresma e temos o Evangelho de São Lucas, o capítulo 15, verso do 1 ao 3 e do 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante. Ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gastado tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir a trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com o que comia os porcos, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora e vou voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu de volta para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou, sentiu compaixão, correu ao encontro, abraçou, cobriu-os de beijo. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai o anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo, matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto, tornou-se a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música, barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. E ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti tantos anos, já não desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega esse teu filho que esbanjou teus bens com prostituta, matas para ele um novilho cevado? Então o pai disse: Meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou-se a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, escutamos, esse trecho da parábola do filho pródigo. A gente percebe que Deus está sempre a nos esperar, o nosso retorno, assim como esse pai, da parábola. Deus nunca se cansa e nunca desiste de nos esperar. Muitas vezes nós nos afastamos dele, fazemos outras escolhas, nos distanciamos pelo nosso egoísmo, pelo nosso rancor. Por vários motivos a gente se afasta de Deus. Nossa fé muitas vezes fica tão miúda, Mas a Quaresma nos faz lembrar de poder voltar de volta. A liberdade é uma consequência, Toda liberdade tem suas consequências também. O filho mais novo quis viver isso, Ganhou tudo que tinha e perdeu também. Exerceu sua liberdade sem limite. Isso nos faz pensar também como é que nós estamos
exercendo nossa liberdade também. Às vezes nós temos dificuldade de conviver com a liberdade, né? Porque nós não sabemos lidar com isso. E muitas vezes essa liberdade desenfreada nos traz vazio. E tem a felicidade só momentânea, mas depois ela desaparece, né? Mas o bonito de tudo isso é quando a gente consegue se arrepender. Porque não tem coisa melhor quando a gente se arrepende. Mas não tem coisa pior quando a gente guarda dentro do nosso coração, né? As coisas e não volta atrás. Acha que está sempre certa, né? O filho pródigo, nesse exemplo, caiu em si e resolveu voltar. Esse é o convite que nos faz a Quaresma. Olhar para dentro de nós, reconhecer nossos erros e buscar nos reconciliar conosco mesmo, com o universo, com os irmãos, com tudo. Isso é o convite que nos faz. Todos os dias nós temos esse convite. Na Quaresma e fora da Quaresma, nós somos convidados a fazer isso. Reconhecer nossas falhas e não ser orgulhosos, orgulhosas. Porém, a inveja, gente, minha irmã, meu irmão, talvez não tenha mal pior do que a inveja, né? A gente vê aí o filho mais velho. Sentiu inveja porque o pai bom e acolheu de volta o seu irmão. Mas ele, em vez de ele se alegrar, ele foi com raiva. Muitas vezes a gente, quando vê os irmãos fazendo coisa boa, às vezes, em vez da gente se alegrar, às vezes a gente fica com raiva. E isso é muito triste quando a pessoa fica com raiva de ver o irmão ou a irmã fazendo coisa boa, realizando uma coisa boa. Isso, a gente precisa olhar para dentro de nós, como é que nós estamos lidando com essa erva danina que tem dentro do coração do ser humano, que é a inveja. E às vezes a dimensão religiosa, achar que está fazendo tudo correto, né? Mas não está fazendo correto, porque está faltando amor. E ele se revolta com o pai porque perdoa o seu irmão. Isso nos chama a atenção para os nossos julgamentos, que às vezes é necessário a gente retomar nossa fé com atenção e deixar esse autossuficiência, né, que a gente tem espiritual, de achar que é a melhor, que é o melhor. Deus quer um coração misericordioso e não apenas só fazer as coisas achando que está bem. Peçamos a Deus que esse exercício, esse retiro espiritual do tempo do Quaresma nos ajude a ter um coração misericordioso, a abraçar, né? E a nos reconciliar conosco mesmo, com o universo, com tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Minha irmã, meu irmão, vamos nos reconciliar. Vamos amar primeiro, quer dizer, a gente tem de nos amar, para amar os nossos irmãos e deixar de ser invejosos e abraçar o outro, a outra pessoa. Assim seja. Amém. Para isso nós precisamos também, minha irmã, meu irmão, rezar umas pelas outras, pela nossa conversão e pela conversão de todos os irmãos e irmãs. Porque isso nos traz saúde humana, espiritual, mental e física.